Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação do Instituto Brasileiro de Infraestrutura. E hoje, começando mais um Pod Infra, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. E contamos hoje com uma convidada especial, nossa gerente sênior de Relações Governamentais da MSC e conselheira do IBI, Fernanda Pires. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Thales. Um prazer estar aqui com você e com o Mário Povia. Prazer é todo nosso. E ao meu lado, Fernanda já apresentou, o nosso diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Thales. Fernando, uma honra ter você aqui com a gente hoje nessa entrevista. Você que normalmente está do outro lado da mesa entrevistando, você que é jornalista, vai falar um pouco da tua carreira, né? E é legal ver você hoje do outro lado falando um pouco de você. Obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, Mário, o prazer é meu. Obrigada. E eu devo confessar que é uma posição um tanto quanto nova para mim e levemente desconfortável, que é bom se desafiar. Perfeito. Então, a gente sempre começa aqui, Fê, perguntando para os nossos convidados um pouco sobre a biografia deles. Então, conta pra gente, quem é Fernanda Pires? Começou com o mais fácil logo, né? Tô tentando descobrir há 44 anos, com mais empenho nos últimos 3 ou 4, quando eu comecei a fazer uma terapia mais sob medida. Eu sou uma pessoa, um ser em construção, que é motivada por várias coisas, mas sobretudo por uma certa angústia e uma indignação positiva. Eu acho que a gente sempre tem algo a alcançar, a descobrir sobre nós mesmos, e ancorado em valores muito claros, né? Então, obviamente, eu sou apaixonada, acho que vocês percebem, assim, no fazer, né? A gente convive há muitos anos juntos. O Mário, sobretudo, também está na lida portuária, passando por várias posições, né? Muito tempo. Eu sou uma apaixonada, assim, pela vida e pelo que faço. Eu preciso estar sempre motivada. E o porto e navegação, mais recentemente, passaram a ocupar um papel muito central, um eixo mesmo, que me permite desenvolver várias habilidades e impõe desafios muito grandes como profissional e como ser humano. Acho que se eu pudesse juntar ambas as coisas, né, como se elas fossem separadas, elas não são, mas profissional e pessoa, eu me apaixono por projetos que podem mudar o ecossistema em que eles estão inseridos. Então, acho que a gente vai falar mais proximamente de um deles, que é o Reporto, né, Lato Sensu falando, mas tudo que pode mudar, modificar e contribuir para a vida das pessoas me inspira. E acho que o Porto acaba sendo um catalisador disso, pela própria especificidade da atividade, né? Então, eu acho que eu estou no lugar certo. Sem dúvida. Fala um pouco, Fernando, você nasceu aonde e tua experiência profissional um pouco. Conta pra gente essa trajetória tua. Bacana. Eu nasci em Santos, sou de Santos, 1980. Você torce pelo Santos ou não? Eu torço pelo Santos, já fui mais aguerrida. Se você quiser mudar para o Palmeiras, você será bem-vinda. Cuidado. Eu acho que, eu acho que a chance é baixa, mas eu tenho simpatia pelo Palmeiras. Mas, enfim, já acompanhei muito mais esporte, futebol do que acompanho hoje, mas torço pro Santos. E acho muito, muito linda, assim, essa coisa que Santos tem, Barcelona também tem, cidades médias ou quase pequenas, dependendo do ambiente, com um time de futebol. Acho que isso também me parece ser uma especificidade de cidades portuárias, que tem times muito fortes, o Santos é muito forte, mesmo sendo cidades que não são capitais. Eu acho isso super interessante. As cidades portuárias, em geral, me fascinam. Todas as que eu conheci, a profissão me deu essa chance, né, de conhecer muitas cidades interessantes, e elas têm um charme de serem, ao mesmo tempo, locais e internacionais, né? Porto é um negócio local, mas que dialoga com o mundo o tempo inteiro. Uma das cenas que eu mais gosto, assim, pequenos prazeres que eu tenho, já vou entrar na sua pergunta, quando eu estou, eventualmente, por exemplo, na MSC, ali na Costa, no meio de tarde, entra um sol pela janela e eu estou em Santos, numa cidade de médio porte, mas falando com o mundo inteiro sobre coisas que movimentam o comércio exterior. Assim, eu acho que tem um charme em cidades portuárias
De Santos para o mundo. Muito peculiar. Eu encontrei, e elas se parecem entre si. Se você visitar Marsella, Durban, na África do Sul, Gênova, Nápoles, elas são muito similares e elas são muito charmosas. Eu amo viver e visitar cidades portuárias. Bom, eu sou de Santos, nasci em Santos, estudei em Santos. Minha primeira faculdade, a única que eu terminei, a outra eu abandonei. Eu fiz em Santos, jornalismo. E aí, circunstancialmente, o meu primeiro emprego, a primeira vaga que tinha em jornalismo era na Tribuna, na editoria de Porto, que é uma editoria que geralmente você só vai no segundo momento, né? Todo jornalista geralmente começa na editoria local, ali cobrindo buraco de rua, cobrindo o dia a dia. Você foi repórter, Fernando? Eu fui repórter muitos anos, por 16 anos eu fui repórter. Meus 5 primeiros anos foram como repórter de Porto, na Tribuna. E aí foi a dor e a delícia, porque os primeiros 6 meses eu lutava contra aquilo, era uma nomenclatura totalmente nova para mim, inóspita. A gente tem uma deficiência muito, naquela época pelo menos, muito grande no ensino superior, mas não só, de tratar o Porto como algo apartado, algo diferente, quando na verdade o Porto de Santos é o maior empreendimento logístico do Brasil, responde aí por 35%, 36% das trocas comerciais do Brasil. Então, assim, isso deveria estar imiscuído, deveria estar imbricado no próprio educar, né, de Santos. A gente deveria aprender matemática empilhando containers, assim, poderia, né? Poderia aprender sociologia ou filosofia tendo o Porto como matéria-prima. E é sempre algo muito como se fosse uma matéria estanque, mais uma. Quando né? Então, isso me fez ter de correr atrás da bola por mim mesma, ter de aprender. Então, eu lembro que os primeiros 4, 5 meses foram muito difíceis. Eu não entendia nada, escrevi muita besteira no jornal. Mas eu tive a sorte de ter um editor que apostou em mim, que é o Leopoldo Figueiredo. E em dado momento, pivotou, assim. Quando eu percebi que aquilo era um manancial de possibilidades, e sobretudo no momento que a gente estava ali pós-implantação da 8.630, então muitos terminais fazendo ainda seus grandes investimentos, eu comecei a me fascinar sobretudo pelos contratos de arrendamento. Quando eu comecei a ler os contratos de arrendamento e entender as questões, as histórias por trás, eu vi que ali eram thrillers, verdadeiras novelas, super interessante. E aí eu sempre tive um defeito, né, Mário? Eu sempre perguntei muito. Eu sempre fui eu sou uma mente inquieta. E aí eu fazia perguntas. E comecei a entender, a descobrir. E você obteve respostas, Fernando? Algumas ainda estão por vir. Mas eu fazia muitas perguntas. Isso que época Isso era anos 2000? 2003, 2004, 2005, 2006. Então, assim, muitas grandes histórias, dívida da Libra, implantação do ISPS Code, necessidade de revisão do PDZ de Santos, já essa discussão que a gente está vendo agora sobre clusterização e Tecom Santos 10, ele foi gestado em 2005, 2006 no PDZ de então, né? A consolidação dos contratos. A unificação ali do Sabor, né? Então, aquilo era muito fascinante para mim, né? E eu sempre gostei muito de direito também. Eu acho que se eu não tivesse me formado em jornalismo, eu teria me formado em direito, ou adoro escrever, ler. Então, aquilo era muito fascinante. E eu me encantei, fui mordida por esse bichinho. Fiquei 5 anos na Tribuna, aí me vi impelida a cobrir outras infraestruturas que não só a do Porto de Santos. Virou multimodal. Ainda não, surgiu uma oportunidade de editar o Guia Marítimo, que então era uma referência, como uma grande... Vou colocar de uma maneira para o pessoal entender, como se fosse uma grande lista telefônica que reunia todos os atores do comércio exterior por via marítima. Então, além do porto, você tinha os freight forwarders, os NVOCCs e os armadores. Eu acho que você vai ter que traduzir para o público jovem o que é uma lista telefônica. Pois era um grande manancial com as informações dos serviços necessários para o embarcador fazer a sua operação de exportação e importação, né? Para saber onde o navio ia escalar, em que hora, supostamente, né? O ETA.
em que porto. Então, ali você conseguia fazer o seu planejamento de embarque da carga. Aí eu tive contato, então, a partir de 2008, com o armador. E essa possibilidade de expandir o meu leque de fontes, de sair do porto e ir para o transportador marítimo, me abriu um outro horizonte. Você já estava dentro do operacional aí, Aí eu estava dentro do praticamente, operacional. né? E aí eu fui editar o Guia Marítimo, que estava fazendo uma transição para o online. E isso me permitiu conversar com muitas outras pessoas, ter um novo olhar que não só o do cais, que era muito rico. Eu peguei o porto ainda, pré-implantação do SPS Code, em que várias vezes eu saía, quando eu fazia plantão no fim de semana, com um caderninho na mão e corria o cais e chamava o capitão do navio, se eu podia subir no navio, fiz matérias super legais, assim, de cozinha a bordo, tanto em navio de carga, sobretudo navio de carga. Conversei com muita gente, conheci muita gente, acho que eu sorvi muito, recebi muito essa riqueza que as cidades portuárias têm, né? Esse afluxo de culturas diversas. Santos sempre foi uma cidade muito rica. Eu acho que uma das coisas contraintuitivamente que tornaram Santos uma cidade com menos pessoas de outros países foi a modernização portuária, porque os navios antes ficavam meses atracados. Sim. Então, os marinheiros desciam e participavam, né, e forjavam aquela cultura ali do centro, sobretudo. Com a modernização e semi-automação, os navios ficam horas. Ou pelo menos ficou mitigado, né? Mitigado. Talvez fique 1 ou 2 dias, dependendo da carga, né? Mas é claro, não fica mais os 15, 20 dias, Exato. né? Que passando. E do Guia Marítimo, então eu fiquei no Guia Marítimo de 2008 a 2010. Em 2010 surgiu a oportunidade, a vaga de ser correspondente em Santos pelo Valor Econômico, que é o jornal referência de negócios e finanças do país. Foi na vaga do então mais brilhante repórter que eu conheci, que foi o Zé Rodrigues. Ele cobria, né, ele era o correspondente do Valor em Santos, foi um dos responsáveis por criar o caderno de economia na Tribuna, ele foi coordenador de portos no governo da então prefeita Thelma de Souza, e sempre muito generoso. Ver o Zé Rodrigues trabalhar era uma escola em tempo real, assim. E eu disputei a vaga que era dele, e fui chamada. E aí, então, passei a ser correspondente do Valor em Santos, cobrindo de novo Santos, mas aí não só o Porto de Santos. Santos estava vivendo, o Brasil estava vivendo o momento do boom do pré-sal, e a Bacia de Santos ia demandar um hub logístico que basicamente ia ser um novo Porto de Santos, para além do Porto de Santos. Seria um grande tupi ali colado ao Porto de Santos. Sim, tinha até uma unidade da Petrobras grande ali para... Exatamente. E aí tudo que aquilo encadeava, né? Quer dizer, um boom imobiliário em Santos. Santos estava vivendo um renascimento. E eu cobri todo esse processo, até que veio o Lava Jato, e aí a Petrobras reteve quaisquer investimentos que não fossem na produção e pesquisa, e suspendeu o hub logístico que haveria em Santos. Nesse mesmo momento, o Valor entendeu que era interessante, e eu também, eu cobri outras infraestruturas de transportes, que não só a portuária, e me levou para São Paulo. E aí um outro leque se abriu, que foi cobrir rodovia, ferrovia, aí aeroporto. Sim, virou multimodal. Aí virou multimodal. E também construção pesada, todas as empresas que foram alvo da Lava Jato, sob o aspecto de negócios, não sob o aspecto criminal. Policial. E foi muito rico também. E nesse mesmo momento, até aí eu já tinha feito 2 MBAs, né? Um MBA em petróleo e gás, por conta da Bacia de Santos, e um MBA em finanças para jornalistas, que a Bolsa de Valores, a atual B3, oferta para jornalistas que estão em redações que cobrem para cobrir, né? Para evitar, pelo menos assim, para nivelar a nomenclatura. Básico, né? E foi muito rico. Em 2019, eu recebo uma ligação do Tércio Casemiro, que era uma fonte antiga, que eu tinha reencontrado no Valor. Na época ele estava montando um fundo de infraestrutura.
E aí ele tinha acabado de ser indicado para ser presidente do Porto de Santos, me convida e eu fiquei super honrada, porque eu já queria voltar para Santos. Eu já queria voltar para Santos por uma questão Você estava em São Paulo até Estava em São então. Paulo. E coincidiu com um projeto muito interessante. Sim. E aí eu fiz a transição, né? Eu mudei de lado de balcão. Em vez de ser repórter, passei a fazer comunicação corporativa. Fiquei na autoridade portuária por quase 4 anos. E aí também já Uma equipe fantástica, uma equipe né? fantástica com quem eu aprendi demais. Até hoje, para mim, é referência. Uma equipe fantástica que, entre vários êxitos que logrou, me deu alguns bons amigos, pessoas muito queridas, que eu espero que já estão comigo há muito tempo, assim, e que eu admiro muito. Acho que eu sou motivada por... O trabalho ocupa um papel muito importante na minha vida e eu preciso admirar muito as pessoas com quem eu trabalho. Ali você trabalhou com o Técio, com o Danilo, com o Biral, com o Jennifer, essa turma. Todos esses que você falou, com o Bruno Stupello, Bruno, sim. com Eduardo Jerônimo, Tá. tantos outros, com Verena, com Jaqueline. Sim, Era um time muito bom. sim. Com o Mingoni. É um time de primeira, realmente. Um time de primeira. Fantástico. Um time de primeira que me ensinou muito, com quem eu aprendi demais. Célia Regina, uma jornalista de carreira da autoridade portuária e que já tinha ocupado a minha posição antes. E uma das razões pelas quais eu aceitei o convite, porque ela ia integrar a minha equipe e eu sabia que ali era uma gente muito séria. Muita gente da casa muito séria, posso falar Bruno Tacano, Paulo, Ronaldo. Foi um trabalho tanto, assim. E sem... assim, trocar roda com carro andando. A gente resetou a empresa, uma empresa federal, né? Sim. Então a gente não tinha recursos imediatos à mão. Eu entrei sem contrato de publicidade e saí assinando o contrato de publicidade. Mas, Fernanda, virou muito rápido esse jogo, né? Eu cheguei a acompanhar essa diretoria da então Codesp, né? E muda de nome, e Técio tinha a ideia de colocar um escritório em Xangai, salvo engano, né? Tinha algumas coisas que acabaram sendo interrompidas no meio do caminho, mas foi um período, assim, riquíssimo, realmente. Riquíssimo. Acho que quando você tem honestidade de propósito, vontade e um time que coloca a mão na massa, a gente trabalhava ali, em nada parecia uma empresa, do nosso lado, em nada parecia uma empresa estatal. A gente tinha uma celeridade, uma tempestividade, como eu vi poucas vezes no setor. Sem dúvida, inclusive foi nessa época que a gente começou a ter contato. Eu estava trabalhando para a agência Infra. Exato. Foi conversando com você foi sempre muito solícita ali, inclusive muito obrigado por aquele, não jovem, mas iniciante jornalista de Porto. Então você pode me dar vários insights, inclusive muito obrigado. Que isso, era meu papel e um prazer também. Aí, fim de 2022, eu já estava, eu particularmente, eu já tinha esse movimento, existia em mim já uma vontade de sair, eu já tinha cumprido ali o desafio. Já era final de governo também, né? Já era final de governo, mas sobretudo um entendimento muito claro, uma clareza grande, eu acho que isso tem a ver com os 40 que estavam chegando. O ciclo estava encerrando. De que tinha alguma coisa encerrando, e eu tenho muito isso, sabe, Mário? Eu não sei se é o faro jornalístico, ser escorpiana, ou em que medida, ou um aprendizado de vida, uma inteligência, eu tenho algo que me guia, que a parte de qualquer misticismo, eu tenho algo que me impulsiona e que eu reconheço, que eu aceito, que eu acolho e respeito. Eu sabia, de alguma forma, que aquele ciclo estava se encerrando e que logo ali adiante algo viria, sem fazer muito esforço, mas... eu também não posso deixar de falar de uma pessoa que, apesar de não participar do dia a dia ali na então SPA, atual Autoridade Portuária de Santos, mas que contribuiu demais e fez parte de todo esse processo, esse arco profissional, que é o Diogo Piloni. Sim, que era a época secretário de Portos. Secretário de Portos, E aí até que o Elber Justo me procura e me propõe
assumir o Relações Governamentais da MSC. Eu falei, Elber, eu nunca fiz isso. Ele falou, tudo bem, a gente vai fazer junto. E desde então, assim, eu comecei na MSC em fevereiro de 2023 e com um mês parecia que eu já estava lá há 2 anos. Casou aí. Casou. Encaixou. Deu um match muito bom, assim, eu me Legal. sinto muito realizada e dado o fato até da gente tá construindo as coisas muito do zero e isso dá uma liberdade, é um desafio diário que permite a gente ter um trabalho muito rico e sem, sabe, um pouco assim, por não saber que era impossível, ele foi lá e fez, é um Sim. pouco isso, a gente não impõe barreiras, onde a gente quer chegar, qual é o objetivo, então vamos fazer uma estratégia uma estratégia de trás para frente, a gente quer isso, vamos fazer acontecer. O Elber também é uma pessoa sensacional, né? Inclusive ele foi aqui, veio ao nosso podcast, foi É o feito nosso lá em São Paulo. recordista, não é, Thales? É mesmo? De visualização, é o podcast que... A gente até então batia dezenas e centenas. O Elber trouxe 2.000 pessoas para visualizar. Não é à toa. Acho que eu falo isso porque eu já falei para ele. Eu acho que ele vive o que ele faz. Assim, não é um emprego só, um trabalho. Ele é isso. Ele faria o que ele faz, tendo ou não, ouso dizer, tendo ou não o cargo como diretor-presidente da MSC. Eu acho que é bem isso, né? Para além da posição que ele ocupa, para a empresa que ele trabalha, ele é muito respeitado pelo que ele é, né? Porque ele vive o que ele é. E é uma pessoa, assim, fantástica, né? E Tem um tem profundo algumas respeito e curiosidades. admiração pelo Elber. Algumas curiosidades que ele é um dos mais longevos, né? Ocupar um cargo tão alto, assim, né? Isso também não diz muito sobre a competência de uma pessoa, né? Ela é capaz de se manter e se renovar e também buscar sem a necessidade de acontecer uma troca, né? Tem isso, sem dúvida, que já por si só já seria algo bastante peculiar, mas é duplamente peculiar porque no setor de transporte marítimo, os diretores-presidentes nos países geralmente não ficam muitos anos, eles rodam. Uhum. E o Elber não, ele está na MSC, se eu não me engano, há 28 anos e como presidente há mais de, não ousaria dizer aqui, mas há mais de 15, eu acho. Fernanda, mas e aí, você cozinha? Muito. Conta Adoro. aí pra gente esse seu lado aí. Adorei. Eu adoro cozinhar. Eu acho que cozinhar ocupa, na minha vida, um espaço de autocuidado. Uma terapia? É uma terapia. É uma arte também, assim, uma arte selecionar os alimentos. E eu cozinho todos os dias à noite pra mim. Eu não costumo cozinhar, eu não costumo comer comida de um dia pro outro. Eu amo cozinhar. Eu aprendi a cozinhar, sobretudo, depois que eu aprendi a cuidar melhor da minha saúde. Então, eu como fora todos os dias, basicamente. Fernanda, eu conheci você era mais gordinha, não era? Totalmente. Bem mais gordinha. Mais gordinha. Eu era mais inchada, sobretudo. E eu não me exercitava como hoje eu me exercito. E isso, para mim, também é uma terapia. Assim, tem um lugar de autocuidado e tem um lugar de espaço para mim, de delimitar espaços para mim. Dá uma resetada no dia. No dia a dia. E eu gosto e você desliga celular? Como que funciona eu não isso? consigo, ainda não consigo. Ainda não. Eu não chegou consigo. nesse nível. Celular, infelizmente, é uma coisa que se tornou uma extensão. E Você trabalha final de semana? Sim, eventualmente, se demandada, sim. O default, não. Mas, eventualmente, assim, eu respondo. Se estiver no meio de um projeto, alguma coisa, você já fiz. Tá. Eu tento colocar limites. Não, eu tento disciplinar limites, eu acho que isso é super importante. Eu não romantizo o trabalho como outrora já romantizei, não acho que a gente tenha que... eu acho que a gente tem que estabelecer limites. A vida não é só trabalho, lazer, ócio, prazer são partes fundamentais. Então, eu não romantizo mais o trabalho como já fiz. Tento, sim, colocar limites, mas eu não recuso e não ignoro exceções aí. De jeito nenhum. Você falou um pouco aí sobre bastante sobre a sua vida no jornalismo. Eu acho que a gente já teve essas conversas aqui em âmbito de instituto.
o setor, ele muitas vezes precisa de notícias boas, né, Fernanda? Eu não sei se você pensa sobre isso. O porto, ele muitas vezes ele é visto pela sociedade de uma forma meio precária, né? E é exatamente como você falou, é o contrário. Ele muitas vezes ele traz um impacto gigantesco seja para uma cidade, seja para o país. E a gente tende muitas vezes no jornalismo, falo isso como jornalista, tentar sempre achar um ponto ruim, em vez de repente ver as boas ações que o Porto traz, boas práticas, né? Isso dentro de uma relação que a gente fala de porto-cidade, seria importante a gente também fazer essa comunicação, né? Mostrar a importância, não concorda? Deixa eu emendar a pergunta, Fernanda. E quando você começou a cobrir o setor aí em 2003, alguma coisa assim, pelo que eu entendi, né? Isso. E agora, 20 anos depois, praticamente, né? O que mudou, né? A gente, em algum momento, né, essa imagem do porto perante a sociedade, está melhor, está igual, está pior? Traça um paralelo para a gente. Bom, eu entendo que a gente evoluiu bastante, mas eu acho que tem um pressuposto básico. Ninguém defende o que não conhece. Então, eu acho que o jornalismo cumpre um papel fundamental, e as associações também, em comunicar mais e melhor. A gente precisa abrir mais as portas para a sociedade. E aí não dá também para abrir só quando convém. A gente tem que fazer isso de maneira mais lato sensu. Então, eu entendo que mudou muito. O Porto passou de um equipamento segregado, produtor de trânsito, poluição, sujeira, para algo que é fundamental para o funcionamento, né, por uma percepção de que é algo fundamental para o funcionamento daquela região, daquele ecossistema. Mas eu acho que tem muito ainda a percorrer. Existe acho que também é o próprio perfil portuário, né? A gente saiu de um momento, de um cenário, sobretudo imediatamente após a Lei 8.830, de grupos pequenos e médios familiares que dominavam o setor portuário é muito capilarizado, ele é diferente do setor de rodovia, aeroporto e ferrovia, que é muito mais consolidado, você tem 3, 4 grupos nacionais, basicamente, né, que todo mundo conhece. Enquanto o setor portuário é um setor muito capilarizado. Só o Porto de Santos é um condomínio com mais de 50 terminais. Quase 50 empresas, alguns grupos detêm mais de uma empresa, né? Então, mas assim, é um setor muito mais capilarizado. E mais eclético também, né? Mais eclético, muitas especificidades. Então, eu acho que tem um papel nosso de comunicar e se abrir mais. E tem um papel também do jornalismo, obviamente. Eu sou um pouco... Eu não sei se eu concordo totalmente com essa questão de notícia boa ou notícia ruim, porque eu entendo que o jornalismo, notícia é aquilo que foge à realidade, seja bom ou ruim. A notícia não é quando o avião pousa, a notícia é quando o avião derrapa, porque a regra é pousar. Então, eu acho que... mas acho que falta descer camadas mais profundas. Mas, Fernanda, se o avião, vou pegar o seu exemplo, se o avião pousa 10.000 vezes com regularidade, né, você não acha que isso é uma notícia? Né? Olha, pousou 10.000 vezes com regularidade, sem nenhum acidente, alguma Pode coisa. ser. E talvez essa notícia, o pessoal costuma usar essa expressão, não vende, né? O que vende é a notícia do avião ter caído ou ter derrapado, não é? Mas a gente também, às vezes, comunica mal, né, essas questões e acabam aparecendo na imprensa, né? As mazelas, não é? Não aparece o dia a dia, né? Eu acho que tem esse aspecto e eu entendo que a gente tem que, o nosso papel é cada vez mais aproximar, porque existem cidades, por exemplo, de Santos é uma delas, que sem o porto seriam completamente diferentes e a gente não sabe disso. Então, é por isso que um dos projetos que eu comecei a desenvolver na autoridade portuária e é um dos que a gente está começando, né, Mário, vai abraçar aqui. Eu acho que ele é um projeto que pode pivotar o ecossistema em que os portos estão inseridos, é a questão do censo portuário. A gente precisa ter um mapeamento exatamente de como o porto impacta e de que maneira, né, uma visão quali e quanti da extensão que a atividade portuária exerce no ecossistema em que ele está inserido, para que a gente forge o futuro,
das cidades, do Estado e do país, forjem políticas públicas, né? A gente precisa, para formular políticas públicas, a gente precisa entender o cenário. Uhum. Então, eu acho que é isso, é diagnóstico e até onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar, o que a gente quer ser quando crescer. Fala um pouco do censo que o pessoal não está sabendo ainda aí dessa notícia. Você já vai dar um spoiler aí para o pessoal? A ideia é exatamente essa. A ideia é fazer muito mais do que uma pesquisa quantitativa, um mapeamento, um censo que mostre o perfil atual do trabalhador portuário, como o trabalho portuário impacta, né, até quais camadas o trabalho portuário impacta numa sociedade. No caso, a gente deve começar, se tudo der certo, por Santos. Uhum. Qual é a necessidade de médio e longo prazo do trabalho portuário, né? Então, a gente precisa entender o que está faltando para poder comunicar, ouvindo do mercado o que está faltando para poder comunicar, inclusive na academia, qual é o profissional que a gente tem que formar. E enfrentar essa questão de maneira, de cara limpa. Hoje eu vejo muitas empresas, pelas razões mais nobres e super entendíveis, que comunicam mal o processo de automação, que é inexorável, né? O processo de automação portuária me parece que é inexorável, é inescapável. A gente vai ter que fazer. Já começou, né, Fernanda? Isso já está correndo. Então a gente tem duas opções: ou fingir que não começou e ficar protelando, né? Ou encarar isso e fazer parte, conduzir esse processo. Acho que um censo portuário bem feito, ele pode nos capacitar para conduzir esse processo junto com os trabalhadores, junto com o trabalhador atual e o trabalhador do futuro. E aí isso muda um ambiente em que o porto está inserido para muito além do trabalho no cais. Ele muda para toda a cadeia que depende dele. As camadas todas. As camadas todas. E aí a gente pode ter um cenário em que a gente não vai mais exportar talentos, vai repatriar talentos e vai mudar o cenário de uma cidade, de uma região. Inclusive, né, Fernanda, essa cultura de trazer a academia mais para perto do porto, ou para dentro do porto, né? E acho que também reverberar um pouco, né, que o trabalho portuário não é mais aquele negócio de um trabalho penoso, pelo contrário, é um trabalho altamente tecnológico, né, que remunera bem. Historicamente o porto remunera bem, desde a mão de obra avulsa, né, até as carreiras, vamos dizer, mais que exigem um grau maior de especialização, digamos assim, né, e está acontecendo nesse momento uma transformação, né? Você começa a arrumar, né, os recursos dessa capacitação. Nós temos um projeto de lei aí transitando nesse sentido para fazer uma reorganização e buscar, afinal de contas, que trabalhador a gente vai querer, né? Exato. Não é? Acho que a gente tem que se desafiar, Mário. A gente tem que se desafiar com esse tipo de pergunta. Para a gente saber para onde a gente está indo, para onde a ANAL está indo, para onde a gente está conduzindo a ANAL. Uhum. É assumir esse timão, esse leme. Essa questão do censo foi muito importante. Veio de um comitê temático do IBI, né? A Fernanda colocou o assunto em pauta e isso foi tratado. Acho que vai ser um projeto muito bonito de se tocar, até porque a gente vai poder colocar agora todos os departamentos do IBI a dispor, né? O IBI social, o observatório, todos esses trabalhando em conjunto para realmente ter dados do setor, né? Entender a realidade do porto e a partir daí propor melhorias e soluções. É interessante você citar isso, desculpa, Thales, porque a Fernanda, quando ela aborda o censo ele conversa muito bem com os dois principais projetos do Instituto hoje, né? Que é o Observatório e com o IBI Social, né? Você tem como derivadas aí do censo, né? Exatamente essas duas questões, né? De você usar o Observatório para sistematizar, né? Com base de dados, enfim, com elementos, né? Objetivos, né? O tamanho do desafio, né? E você tem o outro lado do IBI social, né? Que envolve aí tanto participação de gênero, como participação da comunidade, como a questão da sustentabilidade, não é? E a questão de eficiência, enfim, toda a agenda de ESG, não é? Dentro desse conceito, não é? Então, é interessante que como ele vai na linha
do que a gente está pensando mesmo. Ele é transversal, né? Ele acaba... Eu acho que é isso, assim, o Censo, o Reporto para Todos, que depois a gente pode falar um pouco, são projetos que me brilham os olhos, assim, são desafios... Essa era a pergunta que eu ia te fazer. O que está brilhando os seus olhos hoje? Esses 2 projetos, eu acho que, em termos profissionais, são o que tem de mais... Fala deles, então, pra gente. Bom, o Censo a gente acabou de dizer, né, de falar, acho que está bem coberto. E o Reporto para Todos, que é um projeto de inclusão dos terminais de contêineres vazios e os REDEX no programa de suspensão tributária Reporto para modernização do parque de maquinários. O Reporto é um programa que mudou o cenário, né, portuário, desde que foi implantado em 2004, mas de forma absolutamente... Explica pra gente rapidinho o que é o Reporto, acho que para os nossos ouvintes. O Reporto é um programa de suspensão tributária para aquisição de maquinário para modernização da operação. Hoje, vários setores, né... Benefício fiscal, portanto, benefício fiscal, exato. Vários setores estão cobertos, né, os terminais portuários, empresas de ferrovia, centros de treinamento, mas de forma contraintuitiva, o retroporto, que é essencial para o ciclo do container, para fechar o ciclo do container, não está. E a gente sabe que em logística a eficiência é determinada pelo elo mais fraco. Então, dado que eu tenho que retornar esse container para que ele possa fazer o carrossel completo, retornar esse container para o navio, né, passando pelo exportador, importador, 2 setores, depots e redex, estarem fora desse carrossel, conferem uma redução operacional e, portanto, de eficiência. Um menor estímulo à troca de equipamentos, enfim. Né? Exato. E a inclusão de depots e redex, ela é razoavelmente tranquila, porque os equipamentos que esses terminais de retroporto usam são os mesmos que os terminais molhados utilizam. Então, basicamente, nós precisaríamos incluir as nomenclaturas depots e redex. Hoje, o Brasil conta com aproximadamente 150 depots e redex, são terminais que ficam, então, às franjas dos portos, basicamente, né, fazendo um trabalho de suporte aos terminais molhados para reposição dos containers. E pelas nossas contas, né, pelos estudos, se cada depot redex for incluído no reporto e adquirir um equipamento, há um potencial aí de aumento de capacidade de movimentação em horários de pico entre 50% e 80%, geração de mais de 4.500 postos de trabalho entre diretos, indiretos e via efeito renda, redução de emissão de carbono, totalmente em conformidade com a agenda de neutralidade até 2050, porque é muito diferente o quanto de CO2 um equipamento com mais de 15 anos emite, vis-à-vis um equipamento de 5 anos de uso. E hoje a BTTC, que é a associação que representa esses terminais, estima que 38% do parque de maquinário de depots tem mais de 15 anos. O custo de manutenção de um equipamento que tem essa idade é 4 vezes superior ao custo de manutenção do equipamento que tem 5 anos de uso. Só que esse pessoal, tirando as grandes empresas que também atuam no setor de depots, a maior parte é de pequenas e médias. Estar ou não no reporto, ter ou não benefício, é delimitador para ela conseguir adquirir um equipamento moderno. Então, é super importante que a gente consiga incluir depots e redex no reporto. A gente tem a capacidade de repotencializar o retroporto brasileiro e aí não tem nem que se falar de renúncia fiscal, porque hoje esse pessoal não está investindo. Então, assim, desonerar investimento, né? Eu acho que é uma pauta que tem o potencial de ser abraçada de norte a sul do país. E a ideia é que ele entre esse benefício, né, até 2040, né? Então, mais ou menos quando entra a reforma tributária, né? Entra novos sistemas de tributação. E nesse período a gente tenha investimentos por esse setor, né, no país. Exato. A ideia também é que hoje o reporto ele vai até 2028, então logo ali.
a ideia é que a gente consiga conciliar, além da inclusão de depósitos REDEX, a extensão do benefício em alinhamento ao que o próprio Repetro já tem, que vai estar em 2040. Né? São regimes irmãos, então faria sentido... Uma isonomia aí, de prazo, isonomia. Né? Vamos ver, eu acho que a gente está trabalhando fortemente, o IBI tem sido... tem conduzido muito bem essa agenda e eu acho que podemos ser bem-sucedidos. E aí, de novo, né, não é uma questão que as empresas têm o interesse, mas isso muda o cenário ali das cidades, né, que dependem dessa atividade. Então, esse é um tipo de pauta que me interessa muito. E você é a coordenadora, né, Fernanda? Vamos colocar aqui que você coordena o comitê temático 12? 12, isso. 12, que cuida exatamente dos impactos da reforma tributária no setor, né? E esse é um grande subproduto. É um subproduto desse comitê. Tá indo muito bem, eu acho que temos chances de sermos bem-sucedidos. Tivemos aí no Comitê 12, é um dos comitês mais ativos aqui do Instituto, né, Mário? Coordenado pela Fernanda, como você disse. Não à toa, ele é um dos mais ativos. Dá para ver que foi uma ótima atuação nossa na reforma tributária, conduzida por você. Também o censo já nasceu no Comitê 14, que trata de comunicação, o seu amor, né? Então percebe-se que quando a Fernanda a gente geralmente tem boas ideias. O sarrafo, né? Sobe, né? No bom sentido do nível de serviço. Né? Mário, você não podia perder essa, né? Mas agora, Fê, conta um pouco pra gente como é que você é uma das conselheiras do IBI também, como é que você está vendo a atuação do Instituto como um todo? Nós temos quase 2 anos de instaurado. Conta pra gente como é que você está vendo o IBI à frente, a nossa atuação, a ideia se quiser trazer também pontos de melhoria, estamos aí para isso. Bom, não é segredo para ninguém, eu sou muito transparente e eu sempre falo, e falo mesmo, que o IBI ocupou um espaço que estava vago, eu acho, no setor, e cumpre um papel fundamental ao ser o braço técnico da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. O trabalho é extremamente técnico, a gente conseguiu, e aí eu não quero ser personalista, mas é inescapável também falar na figura do Mário, né? Quão importante foi com toda a experiência e comprometimento, né, coerência de alinhamento entre prática e discurso que você tem ao longo da vida e ter conseguido integrar e montar um time tão coeso e que trabalha junto na mesma intensidade, focando o mesmo objetivo. Como isso mudou, fez a diferença. O IBI cumpre um papel fundamental em estabelecer a pauta e a agenda do setor com temas muito importantes, relevantes e que precisam ser endereçados. Então, está fazendo a diferença. Eu acho que a gente teve muito trabalho. Foram 2 anos muito assim de trocar a roda com o carro andando. Mas eu entendo que a gente está... E aí também definir o que é prioridade mesmo, Sim. né? Uma shortlist, eventualmente, porque tem muita coisa que se justapõe ou que perde relevância, ou que agora a gente tem que revisitar. Mas eu acho isso, o IBI ele cumpre um papel fundamental e acho que tem uma grande chance de se consolidar como um grande, não quero usar tanta palavra, tanto gritanismo, pode usar, fica à vontade. Think tank, assim, como nós já temos no setor de energia, que já é mais maduro, então já está alguns passos à frente. Eu entendo que o setor portuário de navegação tem no IBI a grande ágora de discussão para que a gente desenvolva cada vez mais, com coerência de propósito, o setor. Viu, né, Mário? Não é fácil receber um elogio desse pois da Fernanda. Fernanda, o meu dia está ganho, mas eu queria voltar no outro tema, né, que você falou desses projetos de curto prazo, onde o teu olho brilha, né? E um pouco mais distante, onde é que a Fernanda quer chegar? O que você pensa assim de um futuro talvez um pouco mais adiante? Vamos dizer, algum sonho, alguma coisa que você almeja mais no andar de cima? Conta pra gente.
Olha, Mário, tem algo que eu sempre quis fazer na minha vida, não sei se é um sonho, mas é um desejo, sim, que é... Eu sempre quis fazer um sabático, né? Conhecendo lugares... eu gosto de me desafiar e de me surpreender. Então, se eu puder conciliar de alguma forma o trabalho, né? Um trabalho remoto na Índia, por exemplo, no não só Nepal. Algo por aí, assim, pela Ásia ali. Mas é isso, assim, eu sou movida a desafio e eu sou uma pessoa apaixonada, assim, pela vida, pelo diferente, nunca estar parada, assim, sempre em movimento. Tanto internamente como externamente. Eu voltei para Santos depois de morar em São Paulo, foi um desafio. Eu acho que eu só consigo morar... Você é meio cigana assim, Fernando? Eu gosto de ser aterrada, mas eu gosto de ir e voltar. E gosto de me desafiar. Eu sempre quis, eu lembro que quando eu era estudante, eu ia fazer o terceiro colegial, eu estava negociando com a minha mãe, eu quero fazer um sabático e tal. E viajar, ela falou, termina o seu colegial. Uma etapa de cada vez. Né? Mas isso voltou para mim há um tempo atrás, assim, muito fortemente. Talvez mais a médio prazo eu pense nisso e, se for possível, conciliar com o trabalho. Mas eu gosto de comer coisas novas do local, de experimentar coisas novas, experienciar, trocar com gente, ouvir música, conhecer o outro. Eu acho isso fascinante, assim, acho que isso é muito rico. E ler também, ler muito, né? Tá. Você lê muitos livros, Fernando? Assim? Já li muito mais, mas gosto de ler, estou voltando. Está lendo alguma coisa agora? Estou lendo, tá lendo? Dívida, do David Graeber, que escreveu O Despertar de Tudo também. A história de 5.000 anos de dívida e como o capitalismo transformou algo econômico em algo moral. A dívida, que é algo supostamente eminentemente econômico, em algo moral. É bem interessante. Fernanda, tem uma coisa que me incomoda muito e quando eu vejo, e você, pelo que eu percebo, é um pouco mais idealista do que eu, né? E não é um problema do Brasil, é um problema do mundo, né? Que é a dificuldade que a gente tem de distribuir renda, né? A gente muito... O modelo econômico mundial preponderante, ele é muito concentrador de riqueza, né? Isso te incomoda de alguma forma? Eu acho que sim, acho que incomoda sim. No Brasil, sobretudo, o imposto ele recai muito mais sobre o consumo do que sobre a renda. E acho que a gente está tendo a oportunidade nesse momento de enfrentar isso com a proposta de reforma tributária, né? Acho que o Brasil é um país novo, tem muito a caminhar, mas sem dúvida alguma, acho que não faz sentido um pobre pagar o mesmo imposto numa lata de atum que um rico paga. Então, acho que a gente começa a enfrentar esse problema. E é uma luta que a gente vai ter que enfrentar como sociedade, todos em conjunto. Acho que tem erros e acertos, tem uma dosimetria, claro, que tem que ser considerada, mas eu acho que é um grande desafio, é o desafio do Brasil, né? É o desafio do Brasil. Sem dúvida. Temos só 40 anos de democracia, né? Exato. Então não tem muito como a gente querer cobrar, se equiparar a países que têm mais de 150 anos de democracia, né? Então é interessante, sua análise vai ao encontro que eu também penso. A gente fala muito em desigualdade. Eu acho que a desigualdade, eu acho que ela não é necessariamente em si um problema. Bangladesh é igual na pobreza. A questão para mim não é tanto a desigualdade, mas é você oportunizar a quem mais precisa as mesmas condições. As mesmas né? condições ou condições minimamente similares. Sem dúvida. A gente vai conversando, aí já se passando mais de 50 minutos de conversa. Então, a Fernanda, infelizmente, hoje ficou pouco tempo com a gente. Foi rápido, não foi rápido, voou, né? Você vê quando o papo é bom, a gente acaba conversando aí, vai entrando em assuntos diversos e ficou devendo mais. A gente vai querer te chamar outras vezes para conversar aqui melhor, tá? Conhecer outros temas que com certeza serão demandados aqui em âmbitos de comitês temáticos do IBI. Fernanda, primeiro eu vou passar para suas considerações finais, mas antes eu queria te agradecer, primeiro, como eu disse ao longo do podcast,
por ter me ajudado no momento que, dentro da reportagem, você ter sido sempre solícita em conversar comigo, um repórter novo que não tinha muito conhecimento do setor, e você teve toda a paciência de me explicar algumas questões. Isso foi muito importante para mim, até hoje me marcou. Fico muito feliz e honrado. E hoje trabalhar com você, né, meio diretamente, né, ser demandado, isso é interessantíssimo. Ver que você realmente é um apaixonado e tem um profundo conhecimento do setor. Primeiro, obrigado, e já vou passar para suas considerações finais. Thales, que isso, assim, eu que fico, poxa, honrada com suas palavras. Eu admiro demais você, tanto como profissional como pessoa. Acho que você tem uma das coisas que eu mais admiro no ser humano, que é a gentileza, algo que eu preciso sempre trabalhar. Eu acho que você tem você é uma pessoa boa, assim, isso é muito claro, sabe? Então, primeiro, o que eu fiz era trabalho, e segundo, é o maior prazer. Então, obrigada também por toda a sua gentileza, seu trabalho, sua disposição, sua presteza. Mário, então, fica parecendo até brincadeira, né? Mas é verdade, eu te admiro demais há muito tempo, desde que você era superintendente na ANTAC. Li ótimos processos que você conduziu, eram verdadeiras novelas. Obrigada por todo esse deleite, por toda essa Netflix antecipada. E parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo aqui no IBI. É confortável para a gente que é do setor saber que o setor está representado por pessoas como vocês. Obrigado. Aqui do IBI. Sem Obrigada dúvida. pelo convite também. É um prazer. Mário, suas considerações finais. Não, Fernando, agradecer você não só pela presença aqui, dando essa colher de chá para a gente aqui no podcast, mas pelo trabalho todo em conjunto que a gente tem feito aqui, né? A gente sempre brinca, né, que essa questão, o IBI sozinho não vai fazer nada, e não irá mesmo, né? Toda essa questão de pertencimento com todo esse ecossistema, né? E talvez você tenha entendido mais rapidamente do que outras pessoas isso. Então, a contribuição inestimável que você dá aqui para a nossa pauta, para que as coisas efetivamente aconteçam. Então, eu queria te agradecer muito por isso, né? Mas dizer uma coisa, Fernanda, às vezes a gente, quando a gente está dentro, né, do processo, a gente não enxerga, né? E quem está de fora enxerga, né? Eu queria dizer que você é uma pessoa inspiradora, em caráter. Eu acho que na tua forma de ver o mundo e na tua forma de atuar no mundo, né? É muito legal ver como você lida com isso, e isso é inspirador. Eu queria falar isso aqui de público, e eu não preciso dizer que eu tenho essa admiração por você, seria chover no molhado. Obrigado por tudo. Que isso, Mário, obrigada. Muito obrigada mesmo pelas palavras. E você curta, se inscreva no canal, acompanhe nossas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.